desde as civilizações antigas até hoje. A moeda preferida do mundo inteiro tem sido o ouro. Antes mesmo de Cristo a gente já utilizava ele como moeda de troca. E hoje em dia ele continua sendo bastante utilizado principalmente pelos investidores para proteção contra alguma agitação política e principalmente contra a inflação, sendo uma reserva de valor. Então hoje eu vou estar te mostrando as melhores formas que você consegue se expor ao ouro e conseguir essa certa proteção e utilizá-lo da melhor forma possível. Então, vamos lá. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar conversando sobre a exposição ao ouro. Muitas pessoas falam disso, mas aqui a gente vai trazer as melhores formas que você precisa saber para se expor ao ouro da melhor forma possível. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também para você não custa nada e pra gente ajuda na entrega do conteúdo como um todo. Então vamos lá conversar sobre a primeira forma de se expor ao ouro. Em inglês a gente chama de Gold Bullion, seria o equivalente a barras de ouro. Essa forma é a forma que o grande Silvio Santos sempre traz, as famosas barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Simplesmente elas valem mais do que dinheiro porque elas não perdem valor durante o tempo. E essa forma é um pouco mais inadequada para os investidores, simplesmente porque você não tem uma liquidez, ou seja, você conseguir transformar essas barras de ouro em capital ou capital em barras de ouro, paga um spread, você demora um tempo e consequentemente você tem um risco maior implícito ali. Simplesmente porque você não pode simplesmente deixar essa barra de ouro debaixo do seu colchão, certo? Então você vai partir para duas premissas. Ou contratar um cofre de um banco grande, de uma instituição focada nesses cofres, ou você vai comprar um cofre e deixar na sua casa. Então você precisa entender e ponderar realmente se vale a pena você ter isso. Para nós investidores, eu acho que é extremamente irrelevante você ter ouro dessa forma. Você vai ter um capital muito fixo ali, é quase um imobilizado. Você não vai ter as frações. Vamos supor que você compra uma barra de ouro e quer vender só um quarto dela. Como que você vai cortar uma barra de ouro? Então é tudo isso que você precisa ponderar bastante e colocar na balança para entender se vale a pena você se expor à barra de ouro. Ao meu ver, existem outras melhores opções que a gente vai estar comentando aqui nos próximos minutos do vídeo. Talvez seja uma das mais utilizadas pelos traders, né, pelos investidores institucionais também, que é por meio de contratos futuros. Futuros são contratos para compra ou venda de um determinado item a um determinado preço. E no caso do ouro, não é diferente, ele acaba sendo uma commodity bastante utilizada nesse caso. Os principais problemas de você negociar futuros: primeiro, é extremamente complexo, nem todas as plataformas disponibilizam isso, né? Um exemplo como a própria Avenue, a Passfolio, que são as mais utilizadas e que eu sugiro que você comece a investir por elas. Você não tem acesso a esses ativos, você vai ter acesso a corretoras bem maiores, como a Interactive Brokers, Charles Schwab talvez tenha, e isso você acaba trazendo um ar mais de especulação, você vai estar comprando e vendendo de uma forma mais ativa. E o segundo grande problema aqui, que talvez seja o maior de todos os problemas, é a alavancagem. A alavancagem nada mais é do que você utilizar um capital como margem. Então você vai colocar R$10 e vai estar negociando 100. Então você está com uma alavancagem de 10 vezes. Então se você ganhar 1, você ganhou 10. Mas se você perdeu 1, você perdeu 10. Então é tudo isso que você tem que colocar na balança. A partir do momento que você está utilizando de alavancagem, tá chamando margem e tudo mais, eu espero que você saiba muito bem o que você está fazendo, os riscos que você está correndo, você seja bastante experiente e que não perca, porque isso pode ser irreversível. Agora a gente vai estar conversando aqui sobre uma das melhores formas, ao meu ver, a melhor forma de você se expor ao ouro propriamente dito. Aqui a gente vai estar conversando agora sobre o Gold ETF, ou seja, os ETFs de ouro. Eles são fundos passivos que eles se expõem a commodity de forma direta. Então eles basicamente são fundos de investimento que eles são atrelados, eles são vinculados com o preço do ouro. O interessante aqui é que você tem bastante liquidez, você tem um risco bem mais baixo do que comprar uma barra de ouro, e você também corre muito menos risco do que se você estivesse negociando contratos futuros, a um custo extremamente baixo, de na média ali entre 0,3% e 0,4% ao ano. Isso é uma taxa ínfima se você for comparar com as outras formas que a gente tinha comentado aqui anteriormente. E como eu sempre falo, a parte mais importante de você estar investindo em um ETF é você entender o que o índice ele está replicando ali no caso. Então aqui eu trouxe os dois exemplos mais conhecidos de ETFs de ouro. Um deles, que é um dos mais conhecidos hoje em dia, é o IAU. Ele basicamente rastreia o preço do ouro à vista, menos as despesas e os passivos, usando barras de ouro estocadas em cofres pelo mundo inteiro. Já o GLD, que é o segundo ETF aqui, ele é o ETF mais antigo em questão de replicar o ouro. Ele vai replicar um índice extremamente parecido com o IAU, então ele vai estar replicando o preço à vista do ouro menos as despesas e os passivos. A diferença
é que ele acumula seu ouro de forma física em cofres em Londres. Então simplesmente a diferença de um para o outro, de forma que a gente está analisando o índice como um todo, é que um diversifica cofres pelo mundo inteiro e um concentra em cofres em Londres. Só que isso eu acho que é um risco bem ínfimo se você for levar em consideração. Apesar de que o IAU ele tem uma taxa de administração bem mais baixa, cerca de 0,25 contra 0,4 do GLD. Então agora que a gente já comentou sobre como se expor a commodity de uma forma por ETFs, que eu acredito que seja a melhor forma possível para você se expor ao ouro diretamente, agora a gente vai comentar aqui em derivadas de exposição ao ouro, que podem tanto acelerar quanto também diminuir seu potencial de ganho no ouro. A partir do momento que a gente está comentando sobre commodities, existem diversas empresas que têm seus principais produtos atrelados a esses preços, e não é diferente no caso das mineradoras de ouro, que é a próxima forma de exposição aqui que eu vim trazer para vocês. Essa daqui, como eu falei, ela é uma derivada. Então, nesse caso, você vai estar se tornando sócio, acionista ali de uma empresa que no fim das contas tem muito do seu custo, muito do seu preço de venda, da sua receita atrelado ao preço da commodity, nesse caso do ouro. Mas consequentemente, você vai entender que se você escolher uma boa empresa, o preço do ouro oscilando 1, 2%, essa empresa vai valorizar 3, 4, 5, 10, 15, tudo isso vai depender. É claro que a oscilação do preço da commodity vai impactar de forma direta nesse caso, mas muitas vezes você pode ter efeitos compostos ou também efeitos que vão acabar prejudicando. Nesse caso, você precisa escolher muito bem a empresa que você vai estar se tornando acionista. Então escolher uma small cap, provavelmente você vai ter porradas maiores, então você vai ter uma volatilidade, um crescimento muito assíduo quando estiver crescendo e uma queda muito abrupta quando estiver caindo. Então tem que balancear muito bem. E eu diria para você, caso queira investir de forma direta em mineradoras de ouro, fazer uma diversificação entre grandes e pequenas para você conseguir surfar o melhor dos mundos aí. E agora tem a forma passiva de você se expor aos mineradores de ouro. Nos Estados Unidos é muito comum a gente ter ETFs de tudo quanto é coisa. São mais de 2.500 ETFs diferentes. E não seria diferente para a gente conseguir falar aqui sobre os mineradores de ouro. Você consegue se expor a essa classe de ativos, a esse subsetor, de forma passiva. Então fundos negociados na bolsa como um todo, em ETFs. Mas diferentemente dos ETFs que a gente tinha comentado antes, você vai estar se expondo às empresas. Logo, você vai ter que entender muito bem se ele está replicando um índice de grandes empresas, se ele está comprando todo o mercado, enfim. Por isso que eu trouxe alguns exemplos aqui para você ver a diferença entre um índice para o outro, mesmo ambos sendo de mineradoras de ouro. Então aqui o primeiro ETF é o GDX, que talvez seja um dos mais conhecidos. Ele traz a exposição a mineradores de ouro do mundo inteiro, de acordo com o seu valor de mercado. Então quanto maior é a empresa, maior é a posição dentro desse ETF. Já no caso do GDXJ, você vai estar se expondo a mineradoras júnior, ou seja, mineradores de pequeno porte. Nesse caso, a exposição é para small caps, focadas na mineração de ouro e prata, majoritariamente. E essas são as principais formas de você se expor ao ouro. Eu não trouxe nenhuma forma de você se expor pelo Brasil, porque eu acho extremamente ineficiente, porque tem menos liquidez. Alguns não são atrelados ao dólar, né? Nesse caso, como você vai estar comprando ao dólar, você vai estar protegido contra o câmbio também, que é muito bom. E além disso, você, caso encontre algo que concilie os dois, vai ter um custo bem mais elevado. Então eu particularmente prefiro me expor aos mercados internacionais como um todo, nesse caso para o ouro também. Eu particularmente, eu gosto de me expor a commodity de forma direta. Não gosto de me expor a uma empresa que tem seus fluxos de caixa ali alterados. Então nesse caso, eu adquiro um ETF de ouro. No caso, o IAU, por ser mais barato. E aí, pessoal, vocês já investem em ouro? Comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião, se vale a pena, se não vale a pena. Mas sejam autorais na sua resposta. Não repliquem simplesmente o que você viu um guru falando ou que outra pessoa falou. Crie sua própria opinião e deixa aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e até a próxima.